pop não poupa ninguém. O pop não poupa ninguém. Fala galera, começa o episódio do DG Pop, uma novidade aí para o nosso Do Grego Podcast. E uma informação importante, hein? The Walking Dead está aí há 8 anos e ainda acha gasolina. E nós aqui com quase uma semana de greve e a gasolina já acabou. Como pode isso, meu amigo Alan Almeida? Isso é uma história que nem o Rick consegue explicar. Mas será que perguntar ali no posto Ipiranga, ele sabe? Mas tem uma coisa mais, uma pergunta pior ainda, que eu vou deixar aqui daqui pro nosso amigo Wellington Malheiro. Zumbi é uma coisa mal explicada na história do cinema. Morreu, mas continua vivo, embora esteja morto e todos queiram matar. Caraca, cara, você me bugou. Ele tá morto ou ele tá vivo? Dá uma tela zoom, não dá? Dá. Coloca um capacete no zumbi que ele tem vida eterna. E eu estou aqui com o André, onde metade dos seus suprimentos me pertence. Sei de nada disso não, hein? Isso não lhe pertence mais. Aí pessoal, como vocês viram, esse é o nosso episódio piloto, o primeiro episódio do DG Pop. A ideia é falar sobre verdades bíblicas e princípios de Deus dentro de algum tipo de entretenimento. Seja ele filme, série, desenho, músicas, coisas do tipo, né? Como o nosso saudoso teólogo João Calvino disse, visto que toda verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo, porque o mesmo procede de Deus. Então a nossa ideia é que, mesmo em coisas que não são totalmente ligadas com a igreja, ou com a Bíblia, ou com a teologia em si, existem verdades aí que são verdades de Deus. Então, de uma maneira descontraída, de uma maneira mais voltada aí para os jovens, para os adolescentes, a nossa ideia é pegar situações e coisas populares e encontrar algumas verdades, alguns princípios de Deus e falar sobre isso, né? De uma maneira descontraída, como vocês já conhecem o nosso trabalho. Pessoal, esses são os nossos recados aqui antes de continuar o nosso episódio, que tá sensacional. Só lembrando, pessoal, que como nós estamos falando de uma série inteira, lembre-se, vai ter spoiler. Spoiler alert! Se você não assistiu a série até o final, ou você não ouça o nosso episódio, ou você não fique bravo com alguns spoilers que vão acontecer, ok? Então, pessoal, aproveite o nosso episódio e o Elton quer dar um recado também. Como a gente falou de algumas temporadas da série, pode ter acontecido da gente ter confundido alguns fatos, ter falado que foi em certa temporada e acabou acontecendo em outra, né? Mas isso acontece porque faz um pouco de tempo que a gente já assistiu, e por ser uma série com várias temporadas, né, não daria pra gente todos assistirem agora recente, né? Então, tenha compreensão e espero que vocês gostem desse episódio. É isso, pessoal. Então vamos lá para o nosso episódio. Então, Alan, Wellington, o que vocês me dizem sobre a questão do Walking Dead? Como a gente falou, o nosso tema é a visão de comunidade no The Walking Dead. Vocês que têm acompanhado aí junto comigo também, e muitas pessoas, nós vimos que do início ao fim The Walking Dead ele centraliza pessoas buscando outras pessoas para conviver, ou na verdade nem para conviver aqui, mas para sobreviver, né? E aí nesses quesitos eles precisam formar comunidades, ou no caso de alguns mais isolados, encontrar comunidades para conseguir sobreviver. E a gente sabe que na Bíblia se fala de comunidade. No início da igreja, principalmente, a igreja começa a se desenvolver através de comunidades, né? E até hoje nós devemos viver em comunhão com os irmãos e em comunidade.
Mas falando do episódio da série, nós vemos diversos tipos de comunidades em todas as temporadas de Walking Dead. As pessoas, elas precisam buscar outras pessoas para conseguir sobreviver, e aí elas acabam se unindo e criando comunidades. Algumas pessoas mais isoladas conseguem, às vezes, mesmo que chegar sozinhas, mas alcançam uma comunidade. Tudo isso para tentar sobreviver em meio ao caos e esse apocalipse zumbi, né? Então, galera, vamos pontuar primeiro o que seria o que é comunidade. Não precisaríamos utilizar um dicionário para a gente saber o que é uma comunidade. Uma comunidade simples seria o ajuntamento de pessoas fixado no lugar para exercer uma certa atividade. No caso do The Walking Dead, eles estariam procurando uma comunidade para morar e sobreviver. No caso das igrejas, a comunidade seria para a gente desenvolver algo relacionado à igreja. Como o Alan disse, né, que elas tentam sobreviver, mas também tem um ponto negativo, o outro lado, né, dessa história, onde muitas das vezes as igrejas, como lá no The Walking Dead, elas brigam entre si, ao invés de tentar se unir, né, para ver se consegue mais força, para ver se consegue atingir o objetivo mais rápido. E a gente tira várias coisas do The Walking Dead, como as partes positivas e negativas. Então, olha, eu entendi essa questão que você quis dizer claramente, porque se o pessoal do The Walking Dead, pra quem já assistiu, ou pelo menos assistiu até a terceira ou quarta temporada, sabe que a comunidade lá do Rick, que o grupo que ele estava liderando, vai encontrar o cara da fazenda, que eu esqueci o nome, o Herschel. Pode dar certo. Você sabe que pode. Vai encontrar o Herschel e ali ele já vai fixar no lugar. Só que depois ele encontra um outro grupo grande que começa, em vez de se juntar para unir forças, começa um querer brigar com o outro para disputar território, igual você falou com o André, suprimentos, essas coisas. Disputar quem é o mais forte também. Isso. Quem pode mais. Nesse caso existe muito nas igrejas de hoje em dia. Porque a igreja hoje aqui, eu já vi disputa entre igrejas, disputa de membros, disputa de eventos, esse monte de coisa. Não que uma vai matar a outra, mas hoje em dia tá chegando quase nesse tipo. Pode ser uma comparação meio estranha, mas no The Walking Dead o que tem valor lá seria alimento e arma. Entre as brigas de igreja, o que tem valor, a moeda de troca, é os membros. Ou às vezes até moeda mesmo. Ou até mesmo moeda, mas só que assim, hoje você vê nas igrejas muita briga por questão de membro. Porque quanto mais membro, mais forte ela é, certo? Teoricamente, quanto mais moeda tem. Mais moeda tem. E se por acaso, entre aspas, um membro ou uma quantidade de membros sai de uma igreja e vai para outra, ela acaba perdendo recurso e poder e trazendo muita briga. Isso é interessante que você falou, na questão de recurso, porque para quem tá acompanhando até a última temporada, na hora que chega o Negan lá com os Salvadores, o Negan, ele utiliza justamente o termo, as pessoas são recursos. Justamente porque as pessoas trabalham para ele, vamos dizer assim, né? Tem um... Então ele agrega no sentido de poder de defesa, quanto de poder de sustento, né? Para sustentação. Ele dá uma falsa esperança para as pessoas, né? Onde todo o seu trabalho, um pouco é meu, um pouco é seu, no caso a maioria para ele. E você me dá uma parte. Né? Ele tá lá no topo. Justamente uma pirâmide. Quem tá lá embaixo só trabalha e se dá mal. Quem tá lá em cima, basicamente, tá tranquilo. Mas assim, do que vocês estão falando, a questão da comunidade em The Walking Dead, eles têm um interesse a primeiro momento para sobreviver. Dentro da questão da sobrevivência tem não morrer, não ser mordido, né? Não ser pegar a doença lá dos zumbis, né? Isso. E a questão de precisar se alimentar, a questão de onde poder dormir de maneira segura e tal. Então eles acabam se juntando com uma questão em comum, né? Então no início eles buscam território. Isso. Eu coloquei aqui. Eles buscam algo para que eles possam juntos sobreviver. Mesmo que nesse sobreviver tenha algumas coisas, alguns pontos aí importantes, como o que a gente está falando. Na questão da igreja,
a gente já não busca sobreviver, né? Na questão da igreja, nas comunidades, a gente busca viver em Cristo, viver com Deus, viver em unidade com os irmãos, né? A diferença é só que um quer sobreviver, porque no final das contas lá é o fim do mundo, né? O apocalipse zumbi. Aqui a gente não está enfrentando nenhum apocalipse, pelo menos não ainda. Então a nossa ideia é viver em algo em comum. E o que é algo em comum? É a questão da nossa fé, a questão do que a gente professa, a questão do evangelho, a questão de vida com Deus e de comunhão com os irmãos, né? Esse é o paralelo central da questão das comunidades. Mas como também vocês falaram aí, tem essa questão de disputa territorial, certo? O Alan estava falando de buscar um território. No meio hoje, infelizmente, das igrejas, essa é a parte ruim, se busca muito território no sentido denominacional, no sentido de placa, no sentido de, que nem o Elton falou, da questão de pessoas que são os recursos, né? E aí há muita disputa, e no lugar onde que, assim como no The Walking Dead, o pessoal todo poderia se unir, todos poderiam se juntar para, sei lá, talvez tentar erradicar os zumbis, talvez, ou de alguma forma montar um lugar muito mais estruturado com a unidade de todos e caminharem todos juntos em prol uns dos outros, com o que a igreja deveria fazer também, né? Buscar estar juntos e unidos e propagar o evangelho de Deus na mesma fé, na mesma união e fazendo a mesma vontade de Deus. Infelizmente a parte ruim é que não há isso, né? Que assim como no The Walking Dead há disputa pelo poder e pelos recursos humanos, hoje em dia nas igrejas evangélicas nós vemos muita disputa sobre pessoas, como vocês falaram, de membros, porque membros trazem recursos, né? Seja o recurso de mão de obra para ajudar no trabalho da igreja, seja num recurso financeiro também, né? Assim, passou um pouco o assunto, mas eu não quis interromper seu pensamento, André, mas aqui no Brasil hoje a gente não enfrenta grandes problemas, mas lá pro Oriente Médio, aqueles lugares, diferente daqui, os cristãos, eles passam, não vou te dizer um apocalipse zumbi, mas é bem hard, cara, o que eles sofrem lá pra aqueles lugares lá, né, onde né, você... Hã? Perseguição, né? Você tá dizendo. Perseguição, desde tortura, morte. Verdade. Então, assim, não é muito diferente do que eles passam lá, né? Verdade, com certeza, se você trazer pra vida real, o que os cristãos passam lá é pior que The Walking Dead. Entendeu? Concordo também. Querendo ou não, lá, teoricamente, no The Walking Dead, eles lutam pessoas contra zumbi e pessoas contra pessoas. Agora... E esse é o ponto estranho, porque a gente percebe no The Walking Dead que o zumbi é secundário. A história não tá voltada em torno do zumbi. Justamente. Igual a gente vê no Resident Evil, que o foco é o zumbi, é isso, aquilo. No The Walking Dead, o foco tá nas pessoas. A primeiro momento parece que o foco é dos zumbis, né? Que é um apocalipse zumbi. Isso. Mas logo em seguida vai introduzir a vida das pessoas e como elas caminham no progredir da série, né? E os zumbis são coisas secundários. A gente vê que quem é mais mal não são nem os zumbis, são as pessoas. Então, mas porque pensam racionalmente. Olha que interessante. Vamos fazer um paralelo aqui, vamos fazer uma analogia, tá? Uma questão de ligação. A gente falou da comunidade, mas vamos fugir um pouquinho. Já que a gente tá fazendo um paralelo entre a situação do Walking Dead com a situação da igreja cristã no mundo, né? Uhum. A gente poderia dizer, tô sugerindo aqui, vocês me dizem se vocês concordam ou não. Mas a gente poderia fazer uma analogia de que as igrejas ou os cristãos, não os saxões, a gente poderia a gente poderia dizer que os cristãos, eles são as pessoas que estão caminhando lá no Walking Dead em busca das comunidades ou formando as comunidades, e os zumbis seriam as pessoas que são avulsas da questão das igrejas, né? Eu não tô falando da questão mais de pregar o evangelho para salvar pessoas, não, mas eu tô falando da questão assim, não tem a questão do justo e do ímpio? Sim. Entende? Então os zumbis poderiam ser os ímpios, aqueles perdidos que não encontraram a salvação, né? E os justos, aqueles que estão vivendo em comunidade, seriam aquelas pessoas lá que têm as suas comunidades e estão vivendo entre elas. É uma
Eles não encontraram eles não encontraram a salvação, mas encontraram salvadores, né? Se for um joguinho de piada, assim, Era pra dar risada, cara. Desculpe. Mas assim, é claro que no quesito da igreja, as pessoas que não adquiriram a salvação, que ainda não conheceram a salvação em Jesus, é óbvio que o dever das pessoas, dos cristãos, da igreja, das comunidades, é propagar essa salvação para aqueles que não são ainda. Então talvez a ideia seja muito esdrúxula. Então talvez a ideia seria assim, a ilustração melhor seria: as pessoas de Walking Dead, as vivas ainda, são aquelas pessoas, hoje são os cristãos na igreja aqui, aqueles que estão em comunidade, né? Aqueles que não estão em comunidade, que não encontraram a salvação ou os salvadores, entendeu? Eu gosto. Eles ainda vão ser encontrados, e aí então, no caso, a morte e o zumbi seriam então o pecado e a maldade no mundo. Talvez a ilustração melhor seria essa, né? O paralelo, né? Entendi. Cara, e outro paralelo que eu gostaria de falar é que, assim, como lá as pessoas avulsas, né, que não tá em uma comunidade, que no caso muitas das vezes é o Rick, quando tá procurando uma comunidade ou procurando um lugar para ir, isso reflete em cristãos que por algum motivo saiu da sua denominação, ou por algum motivo não está indo em nenhuma, e ela acaba procurando uma denominação para poder se congregar, poder se fortalecer, para poder crescer ali junto com os irmãos, que é basicamente o que acontece lá também, né? Onde se você fica sozinho, você tem uma chance maior de você morrer. E em comparação com a gente fica sozinho, a gente tem uma chance grande da gente se afastar. E se esfriar espiritualmente, isso. Às vezes, de nem, no caso daqueles ainda que não encontraram a salvação, de nem se salvar, né? Sim. Mas é muito, muito, muito bem lembrado. E o interessante é que existem algumas comunidades no Walking Dead que as pessoas se preocupam em buscar outras pessoas. Eles fazem uma peregrinação assim para ver se encontram pessoas perdidas. Isso também é bem interessante. Vocês já perceberam? O Terminus deixava placas. Não, mas no Terminus tá ligado, né? Não, mas é uma comunidade. Assim, cada comunidade com a sua comunidade. Sim. Assim, com isso que você falou, André, bem parecido com umas igrejas por aí que tá devorando a casa das viúvas e dos órfãos, né? Você vê, assim, em comparação que o Alan deu o exemplo, elas vivem colocando placas, literalmente, pela cidade toda, de cura, de um monte de coisa, né? E olha que chega nas igrejas, as pessoas estão achando que vai encontrar realmente a salvação. Nem isso, encontrar o que foi prometido na placa, encontra coisa totalmente diferente. Que só quem assistiu a história do Terminus vai saber. É verdade. Acontece exatamente a mesma coisa, né? A pessoa é ludibriada. Cara, também assim, outra coisa que eu queria falar é, voltando que o André falou, que tem algumas comunidades que buscam pessoas, né? Basicamente os cristãos buscando no mundo pregar para poder encontrar pessoas que estão perdidas, vamos dizer assim. Nas últimas temporadas tem uma comunidade que, pelo menos até onde eu vi, era uma senhora que mandava e ela trocava coisas estranhas, como CD de música, essas coisas que teoricamente não tem mais valor, por arma e suprimento, coisa assim que teria um real valor. Eu não sei se o André lembra desses episódios que passou essa senhora, mas... Então, Elton, eu lembro sim, ela, na verdade, se eu não estou muito enganado, ainda não apareceu a comunidade dela, né? Ela aparece apareceu mais algumas vezes antes do final da 8ª temporada, e pelo que eu tô entendendo, a intenção dela é voltar a propagar o que é realmente importante, que não é só questão de comida, só questão de busca por lugar ou poder de fogo. Ela tá preocupada em voltar a questão do pessoal ouvir boas músicas, de fazer leituras de bons livros, ela troca projetos com a como chama? Ela troca projetos para ajudar a Maggie a crescer e desenvolver a própria comunidade dela.
Então, assim, o Sim. interesse dela é mais voltar para essa questão de estruturar o mundo novamente, entendeu? De pegar Sim, aquilo... justamente. Culturalizar. Isso. De pegar justamente aquilo que era bom, que foi bom e útil no passado, antes do apocalipse, e tentar disseminar isso novamente no mundo atual, para eles tentarem, ao invés de só ficar brigando e se matando uns com os outros, até mesmo morrendo com os zumbis, eles poderem ampliar os horizontes deles, né? Eles poderem melhorar suas próprias comunidades e viver de uma maneira melhor. Não só mais sobreviver, mas começar para voltar a viver. Isso é fantástico. Isso. A igreja não é muito diferente, né? Quando ela gasta seus esforços, energia e muitas das vezes até dinheiro aplicando em pessoas, né, para o crescimento dela ou para a própria ajuda mesmo, né? Se assemelha um pouco, faz um paralelo ao que ela faz. Então. A questão do que o Alan tinha falado também anteriormente, né, citando a questão do términos. A gente fez uma relação pequena aqui de comunidades, mas talvez encontre-se mais, tá? Mas a gente vê uma das primeiras comunidades, na época do Herschel ainda não... Era uma mini comunidade, era uma igreja no lar, digamos assim, né, Alan? Porque era numa fazenda. Então, um ponto. Tipo assim, seria as igrejas nas casas. Porque o Herschel tava com a família dele lá na casa dele, na fazenda dele, e algumas pessoas próximas. Aí depois chegou o pessoal do Rick pós... Não, foi antes, né? Aí chegou o pessoal do Rick foragido pra lá, né? Tentando escapar. Estavam... Foi logo que eu acho que, se eu não me engano, a menininha tinha se perdido, né? Isso, a filha da... Como é que ela chama? A filha da mãe lá? A filha da... Carol. Da Carol, isso. A filha da Carol. Sofia. Isso. Inclusive, depois da filha da Carol lá, a Carol, ela muda totalmente o personagem dela, né? Quando eu assistia essa temporada, pra mim eu já fazia uma aposta. Ela ia ser uma das primeiras que ia morrer. Né? Se ela passasse daquela temporada, era milagre. Mas a gente pontuou o desaparecimento da Sofia, e a gente vê uma questão pra gente aprender com o The Walking Dead na questão de comunidade, como todo mundo começou a procurar a menininha, lembra? Foi um meio que todo mundo juntou forças, igual ele chegou a comentar também, pra poder procurar a menininha, mesmo que no final todo mundo sabe o final trágico que houve com a Sofia. A gente viu o movimento da comunidade acontecendo nesses episódios aí. E o que não vemos hoje na igreja, tipo, as pessoas se juntarem por uma única causa, assim, galera, vamos fazer assim porque assim vai dar certo, mesmo que no final talvez pareça que não tem esperança, mas vamos juntar todo mundo e abraçar essa causa, que foi o que o pessoal fez. É isso mesmo. Mas aí a questão, para voltar a listar a questão das comunidades, logo depois dessa questão aí, que é um princípio de comunidade lá na fazenda do Herschel, eles vão ir pra prisão, se eu não estou enganado, né? Aí tem a prisão onde o Rick ele comandava. Logo depois tem a cidade do governador lá, que fala aí, Wellington, qual que é o nome da cidade? Hilltop, não? Não, Woodbury. Woodbury, isso, Woodbury. Então, mas aí tinha o Terminus, aí logo depois a gente encontra Hilltop com o Gregory, aquele cara, aquele bundão lá, e posteriormente ao Greg, a Maggie, ela assume. Aí a gente vai encontrar também a Alexandria, que inicialmente tinha, a líder era uma mulher, uma senhora, e posteriormente o Rick assume. A gente vai encontrar o Reino, que é o do reino é fantástico, né? O reino tem o rei Ezequiel, cara. Você ouviu as palavras do rei, mas permanece em silêncio. Será que é ceticismo? Talvez ache que eu sou louco. Talvez veja esse lugar como nada além de uma miragem. Então, me diga. O que você acha do reino? O que você acha do rei? Sensacional.
E depois também a gente encontra o santuário, né? Com os salvadores sendo o Negan aí, o topo da pirâmide. Vai ter outras também em paralelo, porque tem aquela do lixão lá, que eu não lembro. Do lixão. O nome da líder. Tem aquela outra que só tem mulheres, que fica à beira da praia. Ah, aquela era alguma coisa... Ah, não vou lembrar, cara. Enfim, a gente encontra diversos tipos de comunidades. E o que é interessante é que antes do Terminus, que vai ter uma disputa do Terminus por liberdade, mas a gente sabe da prisão e sabe de Woodbury. E há um conflito ali entre o Rick e o governador, né? Primeiro, aparentemente, parece que o governador é bonzinho. Quem começa a acompanhar, o cara tá cuidando da cidade. É um cara, parece honesto. Ele, né, parece ser alguns dos pastores que se tem por aí. A primeiro momento, você vê o cara é gente boa. O cara é um cara que preza pelas pessoas que ele tá cuidando e tal. É típico governador, né? E aí, o Rick tá lá na prisão com o grupo dele, né? O Rick, quem acompanha desde o começo, vê que o Rick tem o senso, depois deturpa um pouco, mas ele tem o senso dele de justiça. Ele era um policial e a preocupação dele antes do apocalipse zumbi já era com as vidas das pessoas, né? Com a população, com pessoas que ele estava próximo para proteger, e ele só estende essa função dele posteriormente. Perde um pouco do senso do que é correto ou não, né? Mas enfim, quem não perderia naquela situação? Levando em consideração as percas que ele teve, né? Tudo que ele passou, o sofrimento, né? A gente não seria muito diferente, eu acho. Aí a gente vê que tem essa questão de disputa. Logo do final da temporada, que eu não lembro qual é, que eles têm uma briga mesmo entre a prisão e o Woodbury. O governador pega lá caminhão, como que é? Aqueles tanques de guerra, vai tudo lá na prisão para lutar contra o pessoal do Rick na prisão. E não parece muito diferente ou muito longe de questões de igrejas, né? Se tem disputas de igrejas, disputas territoriais, como a gente já citou, disputa por membros e às vezes até por localização, por suprimento, né? Vamos fazer as analogias que a gente já fez aqui desde o começo. E isso é legal sim, é ruim na verdade, né? É triste, mas o que dá para se assemelhar é que existem comunidades hoje, infelizmente, no meio evangélico que às vezes brigam entre si e querendo disputar e querendo uma vencer a outra. Eles já não entenderam mais que o mundo está no maligno, eles já não entendem mais que a maldade está no mundo todo, o pecado está aí, e as pessoas que se dizem servir a Deus, que deveriam servir a Deus, elas, por mais que elas tenham as suas diversidades, em alguns pontos às vezes há diversidades, eles têm algo em comum, deveriam ter algo em comum, que é uma vida com Deus e viver em prol do Evangelho de Cristo. Eles esquecem isso e começam a disputar entre si, como se como a analogia que a gente fez lá, que o pecado são os zumbis, como se os zumbis do pecado não fosse suficiente para destruir o povo nas comunidades. E aí eles começam... Já é um problema muito grande, né? Eles começam a se degladiar e lutar um contra o outro querendo vencer. Obviamente que um começou a disputa, mas o outro continua disputando contra e tentando vencer. Né? Tô viajando muito, ou vocês identificam isso também? Sim, identifico. Sim. E o que é interessante, e tem essa guerra toda aí da prisão com o pessoal do governador, que depois do pessoal do governador ser vencido, algumas pessoas, na verdade, com o governador já viram que era meio barca furada depois isso aí com ele. Que ele não era aquele líder tal, santão, bonitão, que se preocupava com as pessoas, que ele falhava, tinha seu mau caratismo aí, como alguns líderes religiosos têm hoje em dia. E depois que o Rick consegue vencer o governador, olha que interessante, sensacional, e que às vezes acontece também. Fechou a comunidade do governador lá, que destruiu, acho que puseram fogo, eu não lembro exatamente. Isso, acho que invadiu os zumbis, acabaram com tudo. O que o pessoal da prisão faz? O pessoal da prisão, eles recebem esses sobreviventes da cidade do governador. Sim. Né? Sensacional, né? Eles recepcionam e falam assim, nós vamos cuidar de vocês agora, tá? Isso é fantástico, porque quando eu vi a cena do pessoal pegando o ônibus lá na prisão e indo buscar o pessoal da cidade de Woodbury lá e trazendo pra prisão pra cuidar, eu falei assim pra minha esposa, né? Eu falei assim, amor, olha isso, parece igreja, cara. A igreja lá fechou e o outro tá aqui, trazendo todo mundo pra igreja. Parece igreja, cara. Eu achei... Ao mesmo tempo que eu fiquei espantado,
eu achei fantástico nessa questão de ele acolheu, né, as pessoas que saíram ou que não tinham para onde ir depois daquela comunidade ser fechada, né? Sim, eu acho assim, é importante a gente, como cristãos, fazer a mesma coisa, né? Desde pessoas que queiram se chegar a gente, tem pessoas que saíram de algum lugar que vai acabar indo para nossas igrejas ou algo assim. Sempre é importante a gente sempre pensar no próximo e tentar ajudar o máximo possível, né? Então, logo depois disso, o que aconteceu na prisão? A prisão também foi invadida, né? Eles não conseguiram manter a prisão e foram buscar outros lugares. E acabaram encontrando términos, né? Que nem vocês falaram, eram placas esperançosas que eram deixadas no meio do caminho, apontando para uma suposta salvação para eles, né? Um lugar de refúgio. Então, e no Terminus, depois, além dessas promessas todas, a gente via que o pessoal chegava para lá depois e via que também era uma outra enganação. Então, vamos fazer um outro paralelo. Hoje em dia se tem muitas igrejas aí que fazem muitas propagandas de bênçãos, de benefícios, de que vem pra cá que você vai ser curado, vem pra cá que você vai ser liberto, vem pra cá que você vai ter do bom e do melhor e tal. E as pessoas às vezes chegam nesses lugares aí e veem que aquilo... Alguns ainda ficam iludidos, né? E sofrem ali, padecem ali, são enganados por muito tempo. Outras conseguem chegar e enxergar e ver que aquilo não era o que estava sendo propagado, né? Aquilo que estava sendo divulgado. E o mesmo paralelo é que assim, as pessoas, quando estão lá procurando términos, elas estão, né, vamos dizer assim, estão sem alimento, estão sem nada, sem armamento, estão no desespero, estão buscando ajuda, né? Estão buscando uma ajuda porque, assim, a única coisa que eles têm é, teoricamente, chegar no términos, né? Porque estavam todos passando por dificuldade. A esperança deles era o términos. E essas pessoas de hoje em dia se assemelham muito a elas, né? Porque muitas das vezes estão passando por necessidades financeiras, dificuldades emocionais, né? E eles acabam, a única esperança deles é, a partir de ver essas placas distribuídas, carros de som, todo o anúncio que eles fazem, a esperança deles é ir para esse lugar, no caso para ir para essa igreja, né? E acaba entrando muitas das vezes, né? No caso, a maioria das vezes, né? Naquilo que o André falou, né? A pessoa chega lá, algumas ficam por algum tempo sofrendo lá ainda, né? Tentando absorver ou tentando reter só o que é bom, mas a maioria das vezes você vai pra lá e só piora a situação, né? Ao contrário do que a pessoa estava esperando, a esperança dela, né, acaba se desfalecendo aí. Elas se sentem iludidas, né? Porque o que foi prometido para elas não era verdade. E o mais complicado é assim, nessa promessa. Muitas das vezes a pessoa não vai ficar brava porque a promessa não aconteceu, porque aí eles envolvem o nome de Deus. Você vai ficar bravo com Deus porque ele não fez alguma coisa? Então muitas vezes a pessoa entra numa revolta porque assim, um falou, aí não aconteceu, aí falou assim, então foi porque Deus não quis, aí a pessoa acaba ficando assim, né? Calma aí, agora eu tô confuso. E traz vários problemas, né? Como pessoas que se revoltam com o cristianismo, se revoltam com Deus por questão de pessoas, de pastores, das pregações que eles fazem, né? Pregações enganosas e ilude as pessoas, né? Então, depois que a gente vê da questão do Terminus, a gente vai entrar nas comunidades que são as comunidades contemporâneas de quem está acompanhando a série, né? Que a gente já citou. Isso. Aí é de Hilltop, Alexandria, o Reino, o Santuário e essas outras aí que a gente citou também que são em paralelos. E mais uma vez, e essa parte também interessante, é que as suas comunidades têm os seus líderes, né? E alguns líderes eles são bem receptivos, outros não são. E isso também é um paralelo hoje em dia com as igrejas, né? Principalmente com as igrejas evangélicas. E o que é mais interessante é que tem comunidades no The Walking Dead que elas acabam se tornando comunidades amigas, comunidades parceiras, né? E em contrapartida, outros se tornam comunidades isoladas e comunidades que não querem participar com nenhum outro tipo de comunidade. Pelo contrário, ou quer fazer com que elas acabem, ou quer retirar pessoas de lá para trazer para si, como a gente já discutiu também sobre isso. Mas o que eu acho bem interessante é a irmandade que se tem no meio das comunidades, por exemplo, quando se acha depois em Hilltop, Alexandria e o Reino.
Alexandria já com o Rick, né? Hilltop entre o período de Gregory e Meg, e o reino com o rei Ezequiel. Eu acho legal porque, tipo assim, eles continuam nas suas peculiaridades, cada um na sua... como que eu vou dizer? Cada um na sua, não individualidade, mas na sua diversidade de suas comunidades, porque são comunidades diferentes, né? E eles têm continuam ainda com o seu próprio povo, com o seu grupo, mas eles se tornam comunidades irmãs e amigas no sentido de que elas trocam coisas entre si. Elas acabam de alguma maneira convivendo entre elas e trocando informação, trocando suprimento, trocando ajuda, trocando auxílio. E nós conseguimos ver isso hoje em dia nas igrejas também, né? Fazendo só uma observação aqui, né, um pouco fora do que você falou, aquela comunidade que a gente citou agora há pouco, da praia, é a Oceanside. Que só tem mulher, né? Só tem mulher, que é a da praia. A gente citou ela só pra situar assim, quem assiste ou quem ainda vai assistir. E esse é um tipo de comunidade que ela é uma comunidade exclusiva. Ela não quer incluir ninguém, ela não quer trabalhar com ninguém, né? Ela quer ficar só no cantinho delas porque ela criou tiveram problema na época com os salvadores recrutando os maridos delas lá. E aí depois ela falou assim, não, agora a gente não quer saber mais de ninguém também. Não quer ninguém aqui, ninguém vai pra lugar nenhum. Então, galera, essa questão de igrejas isoladas e igrejas que se interagem, assim como o André e o Wellington acabaram de falar das comunidades do Tolkien, que algumas se uniam, outras ficavam mais isoladas, eu ia ver aqui na cidade, não sei se tem até hoje, uma coisa que chama interação, onde jovens ou pessoal de uma determinada igreja vai numa outra igreja que é um pouco menor, para fazer uma visita, para fazer um evento, alguma coisa do tipo. E havia até mesmo na igreja onde a gente vai, aspas, eu não tô indo por enquanto, fecha aspas de novo, igrejas maiores dando suporte para igrejas menores, isso no Brasil inteiro, dentro da nossa igreja. E vi também, nessa minha caminhada crente, vamos assim dizer, e uma igreja que se isola totalmente, que não tem contato com nenhuma outra, que acha que tudo dentro dela tá certo, e que contato com uma outra igreja pode infectar os membros a pensar diferente. Eu já convivi com isso também, e é muito complicado isso. Então, partindo dessa analogia que a gente está tentando dizer, existem os extremos, né? No caso, essa igreja isolada, ela está fazendo um extremo, porque assim ela se torna uma comunidade fraca. Isso que você disse, Alan, igual, por exemplo, a gente deu o exemplo da comunidade da praia, né? Eles não aceitavam membros, eles não queriam que ninguém entrasse para a comunidade deles, justamente para não trazer, porque assim, eles estavam ali, igual o André falou, quietos, né? Eles não queriam problema para eles, né? Porque se viesse pessoa de fora, com certeza ia trazer problema para eles. Nessa igreja, acostumado com o grupinho deles, né? Isso, nessa igreja que você está citando, acaba acontecendo a mesma coisa, porque pessoas de fora entrando na igreja vai trazer problemas. Não que a pessoa seja o problema, mas o ensinamento que tem dentro da igreja e trazendo pessoas de outras igrejas acaba tendo um conflito, né? Com o que aconteceria também. E nesse caso, você tá querendo dizer, não é que nessa igreja aí não possa ter pessoas novas. A questão é que essa igreja específica, ela não quer pessoas de fora acessando o lugar deles e depois voltando para seus lugares, né? E como o Alan, ele deu aquele exemplo, né? Que tem algumas igrejas que se interagem entre si, as maiores ajudam as menores, né? Faz essa troca, como eu já vi também várias vezes, pastores de outras igrejas indo no culto, né, de uma outra denominação, né, fazendo visitas assim, e você vê que essa igreja que o Alan citou, isso é um negócio que não ocorre, ou nunca ocorreu, ou assim, um negócio que é muito complicado, justamente porque, né, cai no extremismo, pessoas assim, de outras denominações ir lá acaba dando conflito de ensinamento, conflito de ideias, conflito do que é ensinado,
Então dá problema. Basicamente é o que a tribo lá, ou a comunidade da praia fazia, né? O paralelo que a gente está fazendo, ele vem muito a calhar porque na questão das comunidades, nas comunidades amigas que acabam criando uma irmandade, elas têm as suas diferenças, elas têm o seu momento e cada um isolado, e só que elas se contribuem mutuamente, certo? Elas não estão interessadas em desfazer da diferença que um tem com o outro, mas elas estão mais preocupadas em trabalhar junto no que elas buscam do mesmo interesse, ok? Porque se a gente for trazendo um paralelo para nossa questão, nosso mundo, né, hoje das igrejas, tem igrejas, e eu não estou falando igrejas da mesma denominação, estou falando igrejas que se respeitam, né, entendem que mesmo que tenha suas divergências, ainda tem uma busca do que é o principal da questão do evangelho, e se respeitam por causa disso, embora que tenham divergências doutrinárias. Então elas conseguem sair da sua própria igreja e visitar essas outras igrejas e receber essas outras igrejas como visitantes em sua própria igreja, cada qual com as suas doutrinas e com os seus costumes que regem, só que tendo algo em comum, que é a centralidade do evangelho, que é a questão da parte principal da salvação em Cristo. Então assim, tem algo central e primordial que as une, que elas podem até trabalhar em conjunto em relação a isso, mas cada um tem os seus momentos de singularidade, que é onde a comunidade está lá durante um momento isolado, porque tem os seus próprios usos e costumes, e tem um momento onde se juntam com as outras irmãs. E tem as que a gente estava citando que não faz isso nunca, que não faz isso, não quer fazer isso, não tem o interesse e acha ruim se alguém tentar fazer, certo? Sim. E o jeito que essas igrejas que se excluem, o que elas passam para as pessoas é que se elas fazem isso, é bom, né? Porque dá um jeito de passar para as pessoas que ela fazendo isso é pro bem maior assim, pro bem da igreja, pro bem da comunidade. É onde a gente sabe que não é verdade, né? Que desde que as comunidades se unem para um bem maior, com mais que tenha suas diferenças, isso é o melhor, isso é o bem da comunidade, isso é um bem maior, né? E vamos tentar aqui concentrar um pouquinho na questão dos salvadores, que é interessante, né? Porque o lugar principal onde eles se reúnem chama santuário. Já não bastasse o reino com o rei Ezequiel, tem o santuário dos salvadores, né? Só bagunça. Sensacional. E a questão dos salvadores, com o Negan sendo o topo da pirâmide, a gente já discutiu que ele entende que as pessoas são recursos, né? E ele busca introduzir mais recursos para o grupo deles. E eles se dizem salvadores porque eles também vão atrás de outras pessoas e as salvam da situação que eles vivem, que é a falta de alimento, que é a falta de proteção, que para se proteger em relação à questão dos zumbis e tal. Então eles se denominam salvadores porque estão salvando esse tipo de pessoas. Mas não só por isso, que é interessante, a figura do Negan, ele é uma figura idolatrada, que como a gente às vezes vê hoje também em igrejas, né? Aquela figura do líder que está no topo da pirâmide sendo idolatrada. E olha que interessante, ele chega para o grupo deles lá e fala assim: quem é você? Negan. Quem é você? Negan. Quem são vocês? Negan. Eu tô em todos os lugares. Ou seja, todo mundo é o Negan, só que na situação deles ali é como se assim, o ideal único é só o do Negan, independente de quem se pergunte, aquela pessoa é o Negan, ou seja, ele vai carregar e perpetuar esse ideal. E no caso dos salvadores do Negan, o ideal não é um ideal bom. Embora eles continuem sobrevivendo, eles não têm o interesse de viver como as outras comunidades estavam buscando entre si. Você falou nessa questão do eu sou o Negan, uma frase que a gente escuta direto na televisão, ou todo mundo falando, é tipo assim, eu sou universal. A gente já vê aí fazendo um paralelo já de início. Assim, um diferencial que a gente vê no Negan é que, ao contrário dos outros
líderes das comunidades, né? Eles eram o líder, então ele, vamos dizer assim, eles mandavam, né? Tinha lá suas flexibilidades, mas eles mandavam. O Negan não. Ele manda, mas ele passa um falso poder, uma falsa comando pros demais, onde que, igual o André disse, a hora que você pergunta pra algum deles quem ele é, ele meio que se iguala ao Negan. Mas, por trás, né, tanto que a gente vê nas cenas, né, agora pro final, que se o Negan morre, vários deles ali brigam entre si pra virar o líder, né? Mas então, não assim, precisava, se todo mundo é o Negan, né? justamente, se todo mundo tem o mesmo nível, entre aspas, de Nigalidade. Nigalidade. Você vê que por trás daquilo, quando o Negan pergunta quem eles são, ele responde, mas na hora que o Negan dá a entender que morreu, né, isso é um spoiler de um episódio. Tudo aqui é spoiler, né, Werto? Tudo aqui é spoiler, mas tem uns que é relevante, né? Esse daí eu não gostei. Você não gostou, né? Mas eu posso estar mentindo, ou eu não posso estar mentindo, não sei. Espero que não. Mas quando ele dá a entender que ele morre, já começa entre alguns ali algumas brigas pra falar assim, agora se o Negan não tá, eu tô no poder, né? Eu era o braço direito dele e eu vou continuar sendo, teoricamente, o primeiro, né? Eu vou mandar em vocês. E o pior então, disso tudo é que esse próprio braço direito aí, que, tipo assim, ele não causa a morte necessariamente do Negan, mas ele também não vai atrás pra tentar salvar. Quando o grupo é ruim, quando a filosofia de trabalho e a ideia são erradas, as pessoas, elas são até manipuladas pra isso, as pessoas, elas vão até dar continuidade a essa ideia errada, só que a maldade no meio deles está lá impregnada, e aí cada um quer passar rasteira assim que possível. Não explicitamente, né, mas como você disse. Mas até nem eu, no caso dele lá, foi explicitamente, né? Ele joga uma cortina ali pra falar assim, ele vai conseguir sair. Mas por dentro lá tava torcendo pra que ele morresse. Que morra logo. Que ele tava torcendo pra que o Negan morresse e, assim, e não ficasse a culpa sobre ele, né? Justamente. E aí ele assume, não, nós vamos vingar o Negan e tal, não sei o que. Ele tenta entrar com uma outra filosofia, que é pro povo exaltar ele, né? Levar ele lá pra cima, e ele tá no poder, né? Mas o que é interessante também é que, assim, a gente tá falando da questão toda ruim e pejorativa da questão dos salvadores, né? No santuário, fazendo esse paralelo com líderes e comunidades, igrejas ruins também, porque tem, viu, querido ouvinte? Se você não faz parte de nenhuma igreja hoje, de nenhuma comunidade cristã, se você um dia quiser fazer, se entender que deve fazer, procure com muito cuidado, procure um lugar decente, que realmente pregue a palavra de Deus, porque tem muito lugar enganador aí. Tem muito lugar fazendo promessa, colocando plaquinha que nem o Terminus lá, e aí chega lá, estão tudo querendo te devorar. Vai ter muito lugar por aí que nem parece que o cara que cuida, que nem o governador, é um bonzinho, mas no final das contas só visa seus próprios interesses. E vai ter lugares também, que nem na questão do Negan, que por mais que o lugar seja ruim, quando a pessoa entende, aquele líder ali, ele necessariamente ele não estava fazendo visando o mal em si, porque quando você pega algumas falas do Negan mais particulares, você vai ver que nem o Negan quando estava conversando com o padre lá, por exemplo, ele começa a contar algumas coisas que você não vê em nenhum outro episódio, você não vê ele contando pra ninguém. Às vezes quando ele conversa com o Carl também, filho do Rick, quando ele conversa às vezes até com o Rick em algumas tretas que eles tiveram lá, você vai ver que o Negan, ele, embora ele esteja fazendo algo mal, e ele até entende que é algo mal, no fundo ele acredita que é pra um bem, porque uma das filosofias dele, ele entende que as pessoas são recursos, e com os recursos você não joga recurso fora. Então, por exemplo, quando uma comunidade que trabalha junto com a comunidade dele, mas não são irmãs, mas trabalham tecnicamente para eles, para trazer alimentos, essas coisas todas e armas, o Negan, quando a comunidade tá em rebeldia, ele não vai lá e detona a comunidade inteira. Ele vai lá e pega uma pessoa só, normalmente o líder ou uma pessoa que fez a cagada toda, e ele extermina só aquela pessoa, para dar uma lição para a comunidade toda e para a comunidade toda voltar ao eixo do trabalho. Então, no fundo, ele sabe que tá fazendo algo não tão bom assim, mas ele tá visando um bem comum, que ele, pelo menos ele acredita que é algo bom, entende? Ele tá querendo voltar a fazer a máquina funcionar. Pra ele, acha que tudo esses pequenos deslizes que acontece é um mal necessário para que volte a funcionar, como você disse. Isso aí. Mas ele ainda tá na visão dele fechada, porque ele ainda tá pensando em sobreviver. Sim. Esse é o problema. You gotta hold
Então, pessoal, caminhando para o nosso final aqui, desde já eu quero agradecer vocês que têm nos acompanhado e pedir desculpa porque é algo novo, não é só para vocês não, vocês que já conhecem o nosso trabalho com o podcast teológico, isso é algo diferente que a gente quer fazer, é algo que é uma novidade tanto para vocês que nos ouvem quanto para nós que estamos fazendo. A gente ainda está aprendendo e tentando descobrir como caminhar nessa área, mas nas nossas considerações finais eu quero só esclarecer que a nossa ideia não era necessariamente fazer totalmente alusões em relação à igreja e às comunidades do The Walking Dead, mas traçar os paralelos do que pode ser comunicável, né? Então, da mesma maneira que na série The Walking Dead, do início ao fim, tem as suas partes boas e as partes ruins relacionadas às comunidades, hoje também no nosso meio de igreja também tem essas questões. Nós temos as partes ruins, como citamos aqui, mas graças a Deus, graças à bondade de Deus, nós temos as partes boas também. Existem igrejas hoje, comunidades cristãs evangélicas, que elas prezam pela unidade, elas prezam pelo bem comum, elas prezam pela propagação do evangelho, elas prezam em ser comunidades irmãs, em caminharem juntos mesmo nas suas diversidades teológicas ou diversidades doutrinárias. Então, para você que não está acostumado, querido ouvinte, com igrejas, não perturbe-se o vosso coração, porque existe sim igrejas hoje, igrejas sadias, igrejas que se preocupam em caminhar bem na sua própria comunidade, mas em caminhar em conjunto com outras comunidades, visando sempre o bem comum da igreja de Cristo. Nas minhas considerações finais, assim, eu concordo plenamente com o que o André falou. Esse aqui é o nosso primeiro episódio, né? A gente tem muito que consertar ainda. A gente tem planos para próximos episódios, né? Se tudo der certo. E que seja pro reino de Deus, né? Tudo seja pra glória de Deus. Então, galera, o que eu tenho a dizer sobre essa nova ideia que a gente propôs aqui hoje eu achei excelente. Vamos tentar desenvolver mais ideias e tentar passar para vocês da melhor forma possível. Se houve alguma falha, se houve algum erro nosso, algum equívoco na série talvez, que você tenha identificado, ou com a relação que a gente fez, deixe nos comentários, faça a sua crítica também ao nosso trabalho, que estamos aqui para ouvir, tanto os elogios quanto críticas, que o principal que a gente focou ali foi que na unidade da comunidade. É simplesmente isso. A gente vai ver, como a gente falou no episódio, como a gente vê na série, que a comunidade em conflito interno e conflito externo nunca vai dar certo. Então que a gente possa trazer isso daí para as nossas vidas eclesiásticas, nossas vidas dentro da igreja, caso você for crente, que a unidade é a melhor coisa. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Meu nome é André Lourenço e eu vou ficar com uma frase do saudoso Herschel: você sai, você arrisca a sua vida. Você bebe um gole de água, corre risco de vida. E hoje em dia você respira e arrisca a sua vida. A única coisa que você pode escolher é aquilo porque você está arriscando. Eu posso salvar vidas, e é esse o motivo suficiente para arriscar a minha vida. Meu nome é Wellington e eu fico com essa frase: sempre achamos que vamos ter mais tempo, e aí o tempo acaba. Eu sou Alan Almeida e a união não faz só força, ela segura a sua sobrevivência também.